Muito bem, então temos por objetivo agora obter uma demonstração para a lei dos cossenos. Então vamos pensar no seguinte, vamos pensar aqui que temos um sistema de referência, x e y, e vamos representar um triângulo qualquer. Então um triângulo qualquer, podemos ter aqui um lado B, um outro lado com valor A, e temos também aqui um lado com valor C. Entre o lado A e o lado B, vamos representar um ângulo θ. Então, qual o objetivo? O objetivo é obter uma fórmula que relacione C com a distância de A e a distância de B. Ou seja, dado um triângulo qualquer, onde sabemos as medidas de A e B, e sabemos também o ângulo oposto a C, a gente tem como obter esta distância C. Bom, para representarmos então, para obtermos essa distância, podemos pensar no seguinte, nessas extremidades aqui de C, podemos caracterizar um ponto P1 e aqui também podemos caracterizar um ponto P2. Esse ponto P2 caracteriza as coordenadas com o valor de B, que é o valor de x aqui, e o valor 0 para y. E aqui é um ponto qualquer, x e y. Bom, então para obtermos essa distância, a gente pode partir da questão que envolve a partir do teorema de Pitágoras. Então, para obtermos essa distância, a gente pode pensar o seguinte. Aqui temos uma variação em y, tá? E aqui também temos uma outra parte correspondente de x. Então, pelo teorema de Pitágoras, sabemos que esta distância daqui ao quadrado mais esta distância ao quadrado vai corresponder c ao quadrado. Então, podemos utilizar a fórmula da distância. Então, vamos especificar aqui o valor de y, corresponde a esta distância. Então, vamos marcar aqui a distância em y e vamos marcar esta distância daqui, que caracterizamos como sendo um valor x. Bom, pela fórmula da distância, sabemos que c ao quadrado, toda esta parte daqui, vai corresponder a esta medida ao quadrado mais o y ao quadrado. Então, podemos especificar por coordenadas. Então, a distância ao quadrado, que no caso aqui corresponde a c ao quadrado, é igual a x2 menos x1 ao quadrado, ou seja, o x2 corresponde a esta parte daqui, corresponde ao b, menos o valor de x1, que corresponde a esta distância. Então, x2 menos x1 vai nos dar toda esta parte daqui, ok? Porque o x1 correspondente vai ser no valor negativo, então menos com menos vai nos dar aqui a distância positiva. E y2 menos y1, que vai corresponder a esta distância ao quadrado. Então, podemos também ajustar aqui, agora substituir os valores estabelecidos. Então, distância ao quadrado igual a c ao quadrado, o x2 corresponde ao valor de b, então inserimos o valor de b. O x1 corresponde ao valor de x, então b menos x elevado ao quadrado, mais 0, que corresponde a y2, menos o valor de y, que corresponde a esta medida do ponto 1. Bom, o que temos que relacionar? Agora temos que relacionar os valores de x e y para as variáveis a e b, ou seja, eu quero obter uma fórmula que relacione c com as medidas dos lados do triângulo, ou seja, o lado A juntamente com o lado B. Então, podemos pensar o seguinte, podemos pensar que o valor correspondente aqui de A temos que relacionar para o valor x e o valor y. Então, podemos pensar que o seno de θ, tá? O seno desse ângulo, corresponde a y divididos por a, ok? Ah, mas o triângulo retângulo não é este daqui? Sim.
Este é o triângulo retângulo. Mas o seno de um ângulo, tá? O seno de um ângulo que ultrapassa 90 graus vai ser também o ângulo correspondente, o mesmo seno do ângulo com o valor abaixo de 90. Basta observar no círculo trigonométrico. Então, se queremos obter o seno de θ, a gente vai observar que o seno de θ é igual ao seno deste ângulo, ou seja, um ângulo suplementar. Então, no círculo trigonométrico, temos aqui todo este ângulo θ, tá? Se pensarmos aqui neste ângulo θ, a projeção correspondente deste ângulo no eixo y, que corresponde ao valor aqui do seno, vai ser esta medida, certo? Então, aqui vamos ter esta projeção que corresponde ao seno de θ. Agora, se relacionarmos 180 menos este ângulo, vamos ter esta medida daqui, ok? Então, aqui eu utilizei um arco qualquer, mas para visualizarmos que o suplementar desse ângulo, ou seja, 180 menos o ângulo θ, vai nos dar esta medida. Esta medida, tá? Se inserirmos de forma simétrica para o outro lado, a gente vai observar o quê? E estender esta parte daqui. Vamos estender esta parte. Vamos verificar que a projeção é idêntica, certo? Então, esse ângulo, que é um ângulo suplementar, o valor do seno é o mesmo. Então, podemos caracterizar aqui que seno de θ é igual a y divididos por a, ou seja, cateto oposto sobre o valor da hipotenusa, pensando neste triângulo retângulo. Da mesma forma, podemos pensar que y será seno de θ vezes a. Então, podemos deixar caracterizado aqui. Bom, o cosseno da mesma maneira, tá? Então, temos o triângulo retângulo, podemos pensar que o cosseno de θ vai ser idêntico ao cosseno deste ângulo daqui, o ângulo suplementar. Claro, com um valor negativo, tá? Mas a gente está pensando no módulo nesse primeiro momento. Então, cosseno deste ângulo suplementar corresponde o cateto adjacente x sobre a. Então, cosseno vai corresponder x sobre a. Isso significa que x é igual ao cosseno de θ vezes a. Então, no círculo trigonométrico, da mesma maneira, se temos toda esta medida daqui de θ, tá? Vamos especificar aqui o valor de θ, queremos obter o cosseno. Então, o cosseno é a projeção deste ponto em relação ao eixo horizontal. Então, toda esta parte daqui, tá? Toda esta medida corresponde ao valor correspondente do cosseno de θ. Claro que esta medida é negativa, tá? Mas se verificarmos o ângulo suplementar, utilizarmos aqui um arco qualquer e verificarmos esta medida suplementar daqui, vamos verificar que a medida é idêntica a esta projeção, ok? Então, vamos fazer este teste. Utilizar esta simetria para o outro lado, tá? Em módulo, a medida é idêntica. Então, vamos estender esta parte daqui e vamos estabelecer uma projeção em relação ao eixo x. Ou seja, esta medida é o cosseno do ângulo θ, certo? E esta medida do cosseno do ângulo θ, corresponde aqui, podemos marcar em verde, vai ser idêntica ao seu valor suplementar, ok? Claro que aqui é um valor positivo do ângulo suplementar de θ e o valor de θ é um valor negativo, mas em módulo é o mesmo. Então, podemos caracterizar que x é igual, cosseno de θ é igual a x sobre a, que significa que x é igual a cosseno de θ vezes a, tá? Pensando neste triângulo retângulo. Bom, o que vamos fazer? Vamos substituir estes valores. Então, como vamos substituir esses valores? Então, distância ao quadrado igual a c ao quadrado, b menos o valor de x, mas o valor de x corresponde a cosseno de θ vezes a, elevando ao quadrado.
tá? Mais 0 menos seno de θ vezes a ao quadrado, ok? Bom, com isso podemos desmembrar esta parte daqui. Então, como ficaria este desmembramento? Então, distância ao quadrado igual a c ao quadrado. Então, aqui temos uma diferença. Então, elevado ao quadrado. Então, b ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, menos 2 vezes cosseno de θ vezes a vezes b mais cosseno de θ vezes a ao quadrado. Então, vai ficar cosseno de θ ao quadrado, cosseno de θ ao quadrado vezes a ao quadrado, mais seno ao quadrado de θ vezes a ao quadrado, que corresponde a esta medida. Bom, com isso, podemos pensar o seguinte, podemos elevar o a ao quadrado. Ao elevar o a ao quadrado, então, a gente pode relacionar o seguinte, o a ao quadrado está aqui, tá? E o a ao quadrado está também aqui. Então, a ao quadrado, em evidência, cosseno ao quadrado de θ vezes a ao quadrado, dividido por a ao quadrado, vamos ter cosseno ao quadrado de θ. Seno ao quadrado de θ vezes a ao quadrado, divididos por a ao quadrado, vamos ter seno ao quadrado de θ. Mais b ao quadrado, que corresponde a esta parte daqui, menos 2 vezes o cosseno de θ vezes AB. Então, inserimos aqui diretamente. Bom, nesta identidade a gente pode observar o seguinte, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ corresponde ao valor 1, certo? Então, toda esta representação vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar que d ao quadrado corresponde a c ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado, porque toda essa parte corresponde ao valor 1, menos 2 vezes a vezes b vezes o cosseno de θ, certo? Então, este valor negativo, no caso do cosseno, ele vai ficar embutido no próprio cosseno de θ. O cosseno de θ, quando ultrapassa o valor de 90 graus, o seu valor vai ser negativo. Então, temos esta fórmula que relaciona o lado de um triângulo, que no caso aqui é o C, em relação ao lado A e o lado B, desde que tenhamos um ângulo oposto a C. Então, toda vez que tenhamos aqui dois lados de um triângulo e um lado oposto a C, a gente consegue obter o valor de C por esta fórmula. Então, C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de θ.